Bom, hoje vamos falar sobre... A gente está estudando o livro de João, né? As reflexões de João. E nós vamos estudar o Evangelho de João, depois as cartas pastorais de João, depois o livro da Revelação de João, que é o Apocalipse. Nós vamos fazer esse compacto aí. Mas pelo andar da carruagem, nós estamos indo sem muita velocidade, né? No sentido, estamos tentando mergulhar no máximo possível de cada texto. E ainda estamos na terceira semana, mas ainda estamos no capítulo 1 de João. E hoje eu lhes falo do versículo 29 ao 34. João 29 ao 34. Na semana passada, nós falamos sobre João Batista, né? A realidade daquilo que nós... Quando sabemos aquilo que nós não somos, nós estamos bem perto de saber quem a gente de fato é. E isso foi com João Batista também. E foi um homem encontrado por Deus depois de um período de silêncio de aproximadamente 400 anos. Deus achou um casal, Zacarias e Isabel, deu um presente para eles, que foi um filho, e esse filho veio ser aquele que abriria o caminho para Jesus, aquele que pregaria a vinda do Messias de forma pontual, né? Então, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, diz assim, olha, no dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse, vejam, aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era a ele que eu me referia quando disse, um homem virá depois de mim, muito mais poderoso do que eu, pois existia muito antes de mim. Eu não o conhecia, mas vim batizando com água para que ele fosse revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho. Viu o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me, aquele sobre o qual você viu o Espírito descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. Eu vi isso acontecer e, portanto, dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Versículo 29, leio novamente. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse, vejam, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nossos pensamentos a respeito do que João está se referindo nesse texto, ele precisa ser realinhado. Parece que João aqui, ele dá uma condensada na mensagem dele e faz de forma muito simples. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E talvez a gente no dia a dia, na leitura corriqueira das Escrituras, a gente não consegue dimensionar o que representava para aqueles ouvintes ouvir essa afirmação. Este é o Cordeiro de Deus. Quando nós olhamos para Jesus, a gente deve servir a Ele como nosso mestre, obedecer a Ele lealmente como nosso rei, estudar os seus ensinamentos de forma zelosa, pois Ele é o nosso profeta, e andar diligentemente nos passos que Jesus andou, porque Ele é o nosso maior exemplo. Mas, acima de tudo isso, a gente precisa enxergá-lo como nosso maior sacrifício, como nosso substituto, como aquele que de fato tirou esse peso de responsabilidade, essa sentença que era contra nós. Mais uma vez, falamos isso muitas vezes na vida cristã e podemos cair no descrédito da banalização do que isso significa.
ele tomou sobre si a sentença de morte que estava destinada a nós. Isso é algo desafiador para a nossa mente. Bom, essa graça, né, e quando a gente usa a palavra graça, pode remeter a que foi de graça, ela não foi. Ela custou, como a Lídia orou aqui, o sangue derramado do Filho de Deus, do próprio Filho, Filho de Deus, Deus, né? O próprio Deus encarnado, uma parte desse Deus sendo sentenciado no nosso lugar. E a gente deve olhar esse sangue, né, vertido, esse sacrifício, e ver como se fosse um rastro, uma trilha, para que a gente também encontre a nossa cruz. Essa vida da perspectiva do discipulado cristão, uma comunidade de discípulos, isso requer de nós olhar para essa trilha do sangue de Jesus, que nos leva a esse lugar de morte também. Se com ele morrermos, com ele também seremos ressuscitados. Ou seja, não há outro caminho para o discípulo cristão que não seja a cruz. Essa cruz lá atrás, que ressignificou a nossa vida, e essa cruz de encargo, de missão, de mesma missão que está sobre nós hoje. Perceba que Cristo, ele não veio como um rei. Ele não chegou e falou, eu sou o rei político da época. Jesus também não veio como um filósofo, um entendedor de palavras rebuscadas, muito difíceis. Ele também não veio como apenas um operador de milagres. Se você for estudar a época de Jesus, havia muitos operadores de milagres. Eu estava vendo um documentário de um profeta antes de Jesus, que ele tinha um pedacinho de pau, como se fosse um cajado, só que menor, e ele marcava o chão, isso alguns anos antes de Jesus, ele marcava o chão, orava e chovia, caía chuva do céu, somente no local que ele marcava. Operadores de milagres, né? Eu lembro também na minha aula de missiologia, com o professor Maiser, e ele dizendo que para ele foi um grande desafio na espiritualidade dele, quando chegou em lugares inóspitos da África, e viu bruxos fazendo demonstrações públicas, né? Curando pessoas, como é que chama? Levitando, né? Saindo do chão, operadores de milagres. Mas Jesus não veio só como operador de milagres. Ele veio e escolheu vir como Cordeiro de Deus. Ele veio para derramar o sangue dele em nosso favor e fazer expiação dos nossos pecados, ou seja, um pagamento dos nossos pecados. E isso é algo que nenhuma religião, nenhum dinheiro, nenhum esforço humano podia fazer. Apenas aquele, mesma essência de Deus, poderia reconectar a criação de Deus ao próprio Deus. Então é um amor obstinado, completo, suficiente, perfeito, único. Esse é o amor do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Bom, e quando eu olho para isso, eu vejo Jesus como um cumprimento profético. Por quê? Quando eu digo profético, no sentido de, em toda a narrativa bíblica, havia apontamentos a respeito desse fato, que um dia viria um menino, ou nasceria um menino, que seria a expiação de Deus, que seria a vítima de Deus, sendo Deus. Seria a vítima de Deus. Quando eu olho, por exemplo, eu te convido a abrir lá em Gênesis 22, 8. Gênesis 12 é
o nascimento de Isaac. Gênesis 22 é o sacrifício de Isaac. É Deus colocando à prova Abraão. E você pode se perguntar assim, mas por que Deus precisou colocar à prova Abraão, né? Vamos pensar comigo. Deus, um Deus de aliança, tira Abraão da sua terra, da sua parentela, leva ele para um lugar que ele não sabia, mas que, mediante essa promessa, ele diz que dessa relação de marido e mulher nasceria gerações. Manda ele olhar para o céu e esse número de estrelas seria menor do que o número de gerações que viria fruto daquele casamento. Só que aquele casal, mais uma vez, aquela mulher não podia ter filho. Sempre nessa perspectiva da dificuldade e da manifestação de Deus, né? E finalmente Deus abre o ventre daquela mulher, ela tem aquele filho, Isaac. E Isaac, então, é o filho da promessa. Por que promessa? Porque Deus prometeu que dele viria gerações. Então, Isaac não é só Isaac. Isaac é a única, né, e exclusiva porta de Deus cumprir o que ele prometeu. E isso faz com que Deus não tenha razão nenhuma, sentido nenhum de colocar Abraão à prova querendo matar o seu próprio filho. Então, Abraão pode parar e pensar, peraí, você manda eu sair de casa, você diz que do fruto do meu casamento viria gerações, e agora você quer matar o fruto pelo qual virá as gerações? Não é muito razoável. E foi exatamente isso que Deus fez. Gênesis 22. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Disse Deus, tome seu filho, seu único filho. Perceba o trocadilho de palavras, tá bom? Tome seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Lá em um dos montes que eu lhe mostrarei, oferecerá-o como holocausto. Ofereça-o como holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No terceiro dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos. O rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. Abraão pôs lenha para o holocausto nos ombros de Isaque, madeira nos ombros do filho, e ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque se virou para Abraão e disse, pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaque. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Versículo 8. Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. Respondeu Abraão e continuaram a caminhar juntos. Deus providenciará a profecia a respeito do Cordeiro de Deus. Isso lá em Gênesis. Com toda uma tipologia, com toda uma caracterização que depois seria vista também no sacrifício de Jesus. Isaque é um tipo de Jesus. Não é uma teofania, que é a manifestação de Jesus no Antigo Testamento, mas é um tipo de Jesus ainda no Antigo Testamento. Bom, a história, o restante, você conhece. Deus manda Abraão sacrificar o filho, e quando Abraão ia descer a faca, e se você é pai, você sabe muito bem o que eu estou dizendo,
da obediência necessária para se descer essa faca. Talvez se essa prova fosse entre eu e Deus, ou entre você e Deus, a gente não tinha nem subido esse monte, mas Abraão subiu. E quando Abraão ia descer a faca, Deus mandou ele parar e olhar à sua volta. Versículo 13. Então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Quando você vai estudar isso aqui, algumas versões falam, quando olhou de lado, viu um cordeiro preso por um caule de rosas na sua cabeça. Um cordeiro preso por um caule de rosas ou uma roseira na sua cabeça. Isso é de uma licença poética, né, e profética sem igual. Jesus é o cordeiro propiciado e providenciado para tomar o lugar de Isaac, inclusive em Gênesis 22. Ele é o cordeiro de Deus antes da fundação do mundo, o que já o designava como cordeiro de Deus para tomar o lugar de Isaac. Então aqui ele é o Jeová Jiré, porque ele toma esse lugar de Isaac. Aqui nesse caso, Gênesis 22 é um animal mesmo. Então ele tira o filho e mata o animal e adora a Deus. Tem uma frase de um amigo nosso, do Leandro, que diz o seguinte: toda vez que Deus pede Isaac, na verdade ele está querendo mesmo é Abraão. Toda vez que ele nos pede algo de muito valor, ou nos prova nessa realidade, ele está querendo o nosso coração de novo. E os teólogos vão dizer que Abraão estava literalmente apaixonado pelo próprio filho. E se ele se mantivesse tão apaixonado, tão obstinado ao filho, e esquecesse do Deus da promessa, aquela promessa não se cumpriria. Então Deus, quando pede Isaac, na verdade ele estava querendo Abraão. Ele estava querendo de novo o coração daquele homem que ouvia e obedecia, saindo da tua terra, da tua parentela, para ser muitas gerações. Né? Então, o primeiro cumprimento profético está aqui em Gênesis, ele é o Cordeiro de Deus. O segundo está aqui em Êxodo. Gênesis, agora nós vamos para Êxodo 12. Êxodo 12, 5. Êxodo 12, pessoal, é a primeira Páscoa, né? É quando Deus disse a Moisés e Arão para organizar um sacrifício. Esse sacrifício seria feito em família. E o que eles escolheriam? Escolheriam um cordeiro sem defeito para que fizesse uma representação. E quando eles matassem esse cordeiro, era para pegar o sangue dele e passar nos umbrais da porta. E para que eles faziam isso? Eles passavam nos umbrais para que o sangue salpicado ali pingasse nas pessoas que adentrassem aquela casa. E à medida que essa pessoa entrasse na casa, aquele sangue pingasse sobre elas, e quando o anjo da morte passasse sobre a cidade, ele viria sobre quem estaria o sangue do cordeiro, e esses não seriam mortos. Então aqui, versículo 5. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Qual é o único cordeiro sem defeito? Qual é o único que não cometeu pecado? Versículo 6. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Sabe que dia é esse? Um dia antes da Páscoa. O dia da festa dos ramos, né? Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer.
Em seguida, tomarão um pouco de sangue, passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas onde comeram o animal. Nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e a comerão acompanhada de folhas verdes amargas, de pão sem fermento. Versículo 9. Não comerão a carne crua nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Deus instituiu o churrasco. Está escrito na Bíblia, Êxodo 12, 9. Né? Não deixem sobras para o dia de amanhã. Ele instituiu também a gente comer tudo que for feito naquele dia, para não levar marmita. Não é isso? Mas, irmãos, ele é o Cordeiro da Páscoa. Cordeiro sem defeito. E o que me assusta é um judeu vendo tudo isso se cumprindo, porque exatamente no mesmo dia Jesus entra em Jerusalém sentado no jumentinho, por uma porta chamada Porta das Ovelhas, na avenida de Jerusalém, onde as pessoas estão apontando para ele, no meio da praça, dizendo, crucificam. E por que aquelas pessoas estavam apontando para ele? Porque ele era o Cordeiro de Deus, o único sem pecado, o único sem defeito. David, mas não faz razão nenhuma ele ser, naquele momento onde Pilatos mostra para o povo Barrabás e o Cordeiro de Deus, Jesus, as pessoas estão gritando em alta voz, principalmente os religiosos, crucificam e solte Barrabás. O nome Barrabás significa filhos de Abba, ou filhos do Pai. No ato da libertação de Barrabás está acontecendo aquilo que aconteceu comigo e com você. Aqueles condenados à morte por pecado, por delito, os filhos do Pai, está sendo substituído, aqueles que mereciam condenação, está sendo substituído por aquele que é sem defeito, sem pecado. E por isso que Barrabás foi solto, foi livre, e Jesus foi condenado, porque ele era o Cordeiro de Deus, sem defeito. Então ele é o nosso Cordeiro Pascal, né? Os judeus faziam isso uma vez no ano. Jesus, se tornando o nosso Cordeiro Pascal, ele faz isso de uma vez por todas. O sacrifício dele não precisaria ser repetido, porque ele não tinha pecado, diferente de todos os outros sacerdotes que ofereciam sacrifício. Então Jesus é o Cordeiro de Gênesis, é o Cordeiro de Êxodo, ele é o cumprimento profético também de Isaías 53, sabe lá comigo? Isaías 53, 7. Isaías escreveu esse registro, né, do livro, essas palavras, aproximadamente 600 anos antes de Cristo nascer. Então, 600 anos antes, 6 séculos, um homem teve a visão do Cordeiro de Deus. Né? O que ele fala a respeito do Cordeiro? Vê se faz sentido, vê se encaixa com Jesus. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como um cordeiro para o matadouro. Como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. 600 anos antes dele nascer, pessoal. Versículo 10. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quem é o Senhor aqui? O Pai. E quem é o esmagado? O Filho. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor.
Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes. Terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte. Foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. A palavra intercedeu colocou-se à frente. É mais ou menos o seguinte: você cometeu um roubo na sua empresa. Você tirou do caixa lá 10 mil reais e cometeu esse crime. As pessoas pegaram a filmagem e viu você pegando, chamou a polícia foi até o local e antes do dono da empresa mostrar as imagens para a polícia, aquele seu colega de trabalho mais caladinho, mais quieto, chama o seu chefe, chama o dono da empresa e fala o seguinte: eu vou assumir a culpa dele. Fala para a polícia que foi eu. Não, mas eu tenho as imagens, não importa. Deleta as imagens, que eu vou pagar a conta. Eu não vou só simplesmente pagar os 10 mil, mas eu vou preso no lugar dessa pessoa condenada, dessa pessoa que cometeu o crime. Foi isso que Jesus fez. Foi isso que Isaías está nos dizendo do Cordeiro de Deus. Foi aquele que pulou na frente quando nós estávamos sentenciados à morte ou sentenciados à prisão perpétua. Ele pulou na frente e assumiu a culpa. Então ele é o Cordeiro de Gênesis, de Êxodo, de Isaías e também do Novo Testamento. Paulo vai chamar de o nosso Cordeiro Pascal. 1 Coríntios 5, 7. Ele é o Cordeiro de Gênesis, ele é o Cordeiro de Êxodo, ele é o Cordeiro de Isaías, e agora ele é o Cordeiro da Igreja do Novo Testamento. 1 Coríntios 5, 7. Livrem-se do fermento velho para que vocês sejam massa nova, sem fermento, que de fato são. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa não com o velho pão fermentado com maldade e perversidade, mas com o novo pão da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. Celebremos a Páscoa, ou o nosso Cordeiro Pascal, não com o coração ainda cheio de maldade e perversidade, mas assumindo a sinceridade e a verdade desse ato. Paulo o classifica, mediante judeus e gregos, como Cordeiro Pascal. Faz essa ligação atemporal com o Cordeiro de Gênesis, com o Cordeiro de Êxodo, com o Cordeiro apontado por Isaías, o profeta messiânico. Mais de 70% do livro de Isaías são profecias a respeito do Messias. Então ele faz essa costura entre todas as mensagens proféticas e diz: esse é o nosso Cordeiro Pascal. E é também aquele Cordeiro que há de vir. Apocalipse 13. E aí nós amarramos toda a Escritura, ou todos os tempos da Escritura bíblica. Apocalipse 13, 8. E todos os habitantes da terra adoraram a besta. São eles os que não têm os nomes escritos no livro da vida
que pertencem ao Cordeiro, que foi morto antes da criação do mundo. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Quem estiver destinado à prisão será preso. Quem estiver destinado a morrer pela espada, morrerá pela espada. Isso significa que o povo santo deve ser perseverante e permanecer fiel. Esse povo perseverante e fiel tem a ver com o povo do Cordeiro. O Cordeiro é uma imagem de Gênesis a Apocalipse. No que há de se revelar, ele é o Cordeiro e também leão. Né? Ele é Cordeiro pela mansidão e leão pela sua força. E será manifesto também como o plano perfeito de Deus antes da criação do mundo. Isso é um desafio para entendermos, porque antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Ele tinha um plano de redenção do ser humano, daquele ser humano ainda não criado, mas já consciente da criação, da queda, ele propôs redenção para nós. A nossa vida pode ser dividida nessas 3 etapas: criação, queda e redenção. E aquele único que poderia nos redimir é Jesus, o Cordeiro de Deus. Bom, aqui, pessoal, o cristianismo ele se distingue de toda religião, outras religiões do mundo. Por quê? Nas demais religiões, o ser humano providencia o sacrifício para o seu Deus. No cristianismo, o próprio Deus providencia o sacrifício para o homem. Então, é uma inversão de valores. No cristianismo, Deus providenciou o tudo para aquele ser criado. Não dependente do que aquele ser criado pudesse dar a ele de volta. Isso que é graça. É algo que ultrapassa a sua capacidade de devolver a ele alguma coisa. Jesus é esse Cordeiro de Deus, preparado por Deus, enviado por Deus, vindo da parte de Deus, que retornou para Deus com bagagem, que é eu e você, né, nesse caminho. Eu queria te convidar a perceber a natureza dessa missão que Deus deu para o Filho. Jesus, meus irmãos, ele não veio para encobrir o pecado. Muitas pessoas usam esse termo. Jesus encobriu o seu pecado. Esse termo é errado. Não houve encobrimento de pecado. Né? Ele não veio mudar o nome do pecado. Ele não veio promover pecado. Ele não veio te dar desculpas pelo pecado. Ele veio tirar o pecado do homem. Significa que o ser humano, de forma nenhuma, poderia se salvar sem Deus. É mais ou menos o seguinte, e é uma frase simples, mas que você precisa entender. Deus é Deus e você não é. Deus é Deus e você não é Deus. Você não faria por você algo que somente aquele que te criou poderia fazer. Isso pode parecer muito simples, mas quando nós viramos as costas para esse Deus único que pode nos salvar e nos destinar à verdadeira vida, nós estamos assumindo um lugar de Deus tentando salvar a nós mesmos. É o Deus, não a nossa imagem, mas é o Deus encarnado na nossa própria carne, no sentido de eu me basto, eu me salvo. E esse foi o pecado de Adão e Eva. Desde a criação do homem, daquela queda, é o homem tentando ser Deus, né? Ou tentando ser sem Deus. A natureza dessa missão de Deus não é encobrimento de pecado, mas é retirada do pecado, não só do homem, mas do mundo inteiro. Perceba também o alcance dessa missão. Eu disse a natureza da missão, que é retirar o pecado. Agora, o alcance dessa missão.
O Cordeiro, ele tira o pecado do mundo. Não somente de alguns homens, mas de todos os homens, de todas as tribos, línguas, raça, povo e nação. Veja que ele não fala, ele veio perdoar pessoas. Ele veio tirar o pecado do mundo. João 1,29. Todo tipo de pecado é tirado por meio do sacrifício de Jesus. Não há pecado, não há mancha, não há dolo, não há crime, não há erro que o pecado de Jesus, que o sacrifício de Jesus não tenha tirado. Não há culpa, por mais profunda que ela seja, que o sacrifício de Jesus não seja suficiente para tirá-lo, para libertar alguém que está cativo naquela culpa. E ele tira esse pecado do mundo inteiro, não apenas de alguns, mas de todos. Pastor, essa mensagem está muito universalista. Eu já vou explicar. O Cordeiro, ele é o Salvador do mundo, mas isso não significa uma expiação universal. O sacrifício do Cordeiro, ele é suficiente para salvar todo o mundo e todos os povos, mas ele só é eficiente para salvar aqueles que creem. Ele é suficiente para todos, mas eficiente para alguns. Ele é suficiente para todo mundo, mas eficiente apenas para os que creem. Então, isso que nos diferencia da mensagem universalista. A mensagem universalista diz que ele é suficiente e eficiente para todos, independente de crer. Nós não acreditamos assim. A gente acredita que ele é suficiente para todos e eficiente apenas para os que creem naquilo que ele fez. Porque se a pessoa não crê, como você pode se beneficiar de uma substituição que você não acredita que existe? Então, ela não pode ser eficiente para você. Essa é o alcance da missão. O alcance da missão do sacrifício de Jesus é para todo o mundo. Mas a eficiência do alcance é para os que creem. Perceba também a eficácia dessa missão. Jesus, ele vem como Cordeiro, tira o pecado do mundo. Ele não apenas tirou, mas ele tirou, tira e tirará para sempre o pecado do mundo. Ele morreu há mais ou menos 2000 anos atrás, mas os efeitos daquela morte na cruz são tão atuais como no dia que ele morreu. Não sei se você lembra daquele soldado furando o lado de Jesus, né? E quando ele fura, cumprindo a ordem do seu superior, jorra sobre ele água e sangue. E no momento que isso acontece, ele cai de joelhos, constrangido. O próprio apóstolo João vai dizer em 1 João que há um batismo muito especial que acontece no nosso espírito, provindo da água e do sangue de Jesus. Então, o que aconteceu naquele momento foi a literalidade desse batismo. Ele foi batizado pela água e pelo sangue de Jesus, caiu de joelhos, e alguns vão dizer que ele se torna um dos principais missionários do primeiro século. Ele larga a mão do Império Romano, deixa de trabalhar como soldado romano e vai falar sobre o testemunho de Jesus. Aquele Jesus morto, rei dos judeus, que agora se tornou rei do mundo inteiro. Não há roupa suja que não pode ser lavada, meus irmãos. Não há delito que não possa ser perdoado por Jesus. Isso é constrangedor. Talvez você pense assim, mas aquela pessoa merece. Não tem a ver com merecer. Tem a ver com o que foi feito. Ele pagou o preço por todos os pecados do ontem, do hoje e do amanhã. O que a gente conclui então dessa mensagem? Deus
Quando Deus olha para nós, seres humanos, ele tem uma palavra entre nós e ele, né, e Deus, que é João 1,29. João 1,29 diz que há um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Deus olha para você, entre você e Deus há uma pessoa que pulou na frente. E o nome dela é Jesus. Quando Deus olha, então, para o Luiz, pecador, ele não consegue ver pecado. E isso é magnífico. Porque entre Deus e o Luiz, há um advogado. Há alguém que pulou na frente dos pecados do Luiz. Toda vez que Deus olha para o Luiz, ele olha pelo óculos de Jesus. É como se Jesus se tornasse uma lupa que fizesse com que os pecados de Jesus não fossem conhecidos diante de Deus. Ou seja, Deus não conhece mais o pecado do mundo. Deus não sabe o que é pecado. Porque Jesus morreu e não tirou, tira o pecado do mundo. A gente tem que perguntar se a gente acredita nisso literalmente. Ele tirou ou não tirou? Porque se ele tirou, toda vez que Deus olha, ele não consegue ver pecado, porque alguém morreu. Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Bom, então por que há pecado no mundo? Porque nós estamos afastados ainda de Deus e obstinadamente afastados de Deus. Desde então, quer dizer que quando eu peco, não é Deus que se afasta de mim. Sou eu que me afasto de Deus. Porque Deus não consegue ver em mim pecado. Porque Ele olha para mim mediante Jesus. Entre eu e Deus tem Jesus. Então eu, pecador, quando me aproximo de Deus, eu tenho um advogado entre mim e Ele que acolhe as minhas falhas e é a lupa, é o meio pelo qual eu tenho comunhão com Deus. Mas quando eu peco, esse Deus não se afasta para lá. Quem se afasta sou eu dessa proximidade da comunhão com o próprio Filho, que é Deus, e com o próprio Deus, que é Pai. Quando voltamos a ver um homem no jardim, obstinadamente se afastando de Deus, não foi Deus que se afastou dele. Ele pecou e Deus continuou buscando ele. Por quê? Porque desde antes da fundação do mundo, Deus sabia que ele ia pecar. Então Deus está indo buscá-lo e ele está fora da posição, a voz de Deus é emitida, né? Onde você está, ou onde você estava, né? Onde você está, e esse Adão escondendo. Então quando pecamos, irmãos, Deus não se afasta de nós. É impossível você conseguir afastar Deus de você, porque Ele está próximo de você mediante o que Ele está olhando por meio do Filho de Jesus. Agora, nós sim, quando pecamos, nos afastamos de Deus. O primeiro Adão pecou e se afastou de Deus, teve vergonha, se escondeu. O segundo Adão, quando pôde fazer a sua vontade, tirando a vontade de Deus sobre ele, ele escolheu a vontade de Deus. O segundo Adão é perfeito. O segundo Adão é completo, é pleno. E ele cumpre a vontade eterna de Deus, sendo o Cordeiro. O segundo Adão não está sob o julgamento do pecado de Adão, do primeiro Adão, porque ele não pecou. Logo, ele pode fazer o que o primeiro Adão não conseguiria mais fazer. Entendem isso? O primeiro Adão pecou, já era com pecado. Ele carecia de algum remissor, de alguém que pagasse a conta dele. Por isso que Jesus fala, eu sou antes de Adão. Eu sou antes de Moisés. Todos estão, mesmo atemporal, fora do tempo,
dependentes do Cordeiro de Deus, que é Jesus. Irmãos, se nós levarmos isso até o fundo do nosso coração, a gente vai ter que reaprender muita coisa. Porque a primeira atitude quando nós pecamos é a gente pensar que Deus se afastou de nós. Sim ou não? A gente tem essa ideia, não é? Quando o filho está fazendo alguma coisa errada e o pai pega ele no flagra, a primeira atitude dele e a mais natural, é ele esconder o que ele está fazendo. O que seria muito mais óbvio, já que o pai está vendo o que ele fez, era ele falar: pai, eu fiz mesmo, me ajuda, me desculpa, deixa eu começar de novo, me ensina como é que deve ser melhor. O pai está vendo. Mas nós, obstinadamente, achamos que Deus se afasta de nós. Esse é o ponto central dessa manhã. Toda vez que você pecar, lembra disso. É impossível Deus dar um passo para trás. É impossível. Primeiro, porque ele não enxerga o seu pecado, ele enxerga Jesus. E segundo, que a obstinação de te livrar desse pecado, ele sabia desde antes dele te criar. E foi imutável a sua obstinação de amor, mesmo que essa obstinação levasse o próprio filho dele para a cruz. Quando pecamos, nós nos afastamos de Deus. E engraçado que quando tem pessoas no nosso meio com pecados mais expostos, a gente, de primeira atitude, também é se afastar dessa pessoa. Deus não é assim. A intenção de Deus não é segregar, porque ele não consegue ver o pecado do homem. David, isso significa, então, que eu posso pecar deliberadamente. Deus não se afasta. Eu tenho um advogado chamado Jesus, que vai interceder junto ao Pai a meu favor, inclusive no juízo final. Então, vivam a vida. Negativo. Se você pensar assim, é porque você já não é digno. Não é que você não é alcançável, mas que você não é digno de se encaixar como alguém onde o sangue de Jesus se respingou. Onde que o sangue de Jesus faz sentido. É mais ou menos o seguinte: a pessoa fala: pastor, eu posso perder a salvação? Aí eu pergunto para ela assim: você tem medo de perder a salvação? Você gostaria de perder? Ela: não, de jeito nenhum, eu quero estar com Deus. Bom, se você não tem medo de perder, é um dos sinais que você não perdeu. Porque quem não está nem aí para isso, quem vai perder é quem não está nem aí para isso, que acha que é uma bobeira, que nós estamos aqui todo domingo de manhã, passando de palhaço, perdendo tempo. Mas quem tem aquele temor, quem colocou esse temor de perder algo? De onde veio a intenção, a mínima devoção de acreditar que é algo superior e que você deve viver a vida devota a essa pessoa? De onde vem o testemunho moral de santidade? Vem do seu esforço ou de um milagre que aconteceu no dia da sua conversão dentro de você? Isso é a prova cabal da nossa salvação, do nosso novo nascimento. Romanos 6, eu quero ler esse texto como uma exposição pública do Evangelho. O que é isso? À medida que eu for lendo, perceba os textos falando com você como se alguém estivesse desenhando um quadro. Tá? Romanos 6, a partir do versículo 1. Olha que profundidade as palavras do apóstolo Paulo, que são o alicerce pela qual furamos para colocar a cruz de Jesus. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que, quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo,
nos unimos a ele em sua morte. Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Uma vez que nossa união com ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre ele. Quando ele morreu, foi de uma vez por todas, para quebrar o poder do pecado. Mas agora que ele vive, é para a glória de Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Não deixe que o pecado reine sobre seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixe que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado. Mas, em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam o seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. O pecado não é mais o seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não, de forma nenhuma. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou pode escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que estou transmitindo. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Versículo 19. Uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo, pois sua natureza humana é fraca. No passado, vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade, o que fez vocês afundarem ainda mais no pecado. Agora devem se entregar como escravos à vida de justiça, para que se tornem santos. Versículo 20. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. Olha que massa isso. E qual foi o resultado? Hoje, vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva, o presente de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Gente, esse texto é maravilhoso. A pergunta é: quem ou o que faz com que você perceba quando você faz errado, que está errado? Qual é a luz certa que mostra que você fez está errado? Você acha que alguém escravo do pecado tem essa percepção? Alguém, se não salvo, tem condição de falar a respeito dos seus próprios delitos? Alguém
cheio de virtudes humanas, caráter, bondade, mas que não foi salvo, ele tem suficiência para achar que algo que ele fez de errado é errado? Isso é o que a teologia chama de testemunho moral. Quando você nasce de novo, no momento da sua salvação, alguma coisa acontece no meu e no seu espírito, uma chavinha vira e um testemunho. É como se você fizesse uma atualização. Sabe quando você vai atualizar o telefone? Você põe lá instalar, aí você baixa um pacote de atualização de santidade, de coisas que você deve fazer, coisas que você não deve fazer. Ontem você, sem Deus, estava na cama de um hotel, com 3, 4, 5, 10, sabe lá quantos homens, e aquilo para você não tinha peso nenhum. Era o bonito, era o legal. Mas agora você, um dia depois dessa atualização, ao lembrar desses atos, você se envergonha, como diz o apóstolo Paulo. Você se envergonha por quê? Porque um pacote de atualização, de santidade, foi baixado para dentro do seu espírito, e agora o seu espírito clama por vida e não por morte. Isso é novo nascimento. David, mas eu um dia experimentei isso. Um dia eu fui salvo. Um dia eu saí do domicílio do pecado. Quando Paulo fala, vocês não estão limitados a viver no pecado, ele está falando o seguinte: vocês não estão condenados a ter uma casa no meio do vale da morte. No inferno, né? Na destruição. Vocês não estão mais condenados a ter uma cabana no inferno. Vocês podem sair desse domicílio e encontrar um novo lugar. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Uma nova casa, um novo lugar. Então, mas um dia eu experimentei isso. Essa atualização foi baixada. E aí eu comecei a rodar esse novo software dentro de mim. E as coisas melhoraram, eu me libertei de vícios, eu parei com obstinação pecaminosa. O pecado agora era um tropeço inesperado, não mais uma obstinação. Mas, no meio da caminhada, o pecado, a força da minha carne e a vazão, a dedicação que eu estava dando ao agir do Espírito Santo na minha vida foi diminuindo. E o pecado foi novamente tomando lugar, tomando espaço. Com uma grande diferença. Antes, eu fazia as coisas erradas e não sabia que estava errado. Agora, pelo meu software, né, meu espírito, já ter aquela atualização de santidade, toda vez que eu cometo algo e que meu espírito não entende que é de acordo com o reino de vida, né, a vida eterna, eu me constranjo. Esse é o testemunho de alguém que se desviou da fé. Perdeu a vivência desse lugar de vida contínua do Espírito. Eu não sei se você já experimentou isso em algum momento da sua vida. Eu tive a minha conversão de forma genuína, né, no meu quarto, próximo dos 20 anos. E passado alguns meses da minha conversão, aquela palavra não tinha caído num terreno muito profundo, veio as provações, né? Como aquela parábola da semente, o sol quente, as propostas do mundo. E eu fui achando que dava para conciliar as coisas. Eu queria o benefício daquele novo software de santidade, mas queria continuar vivendo aquela vida que eu tinha antes. Só que eu não sabia quão profundo tinha sido a internalização daquela atualização dentro de mim.
E toda vez que eu me inclinava a mesmas condutas que eu tinha antes e nem sabia que estava errado, uma luz amarela acendia dentro de mim, uma luz verde, que não mais acendia, uma luz vermelha falava, para. Eu me dedicava a Deus, a luz verde acendia. Eu passava perto do pecado, a luz amarela acendia. Eu enfiava o pé na jaca, não o pé todo, agora metade do pé, a luz vermelha acendia. Isso é o retrato de alguém que um dia foi iluminado, mas hoje está ainda escravo do pecado. Com o benefício de ser liberto novamente. Se um dia houve salvação genuína, se um dia você experimentou a mínima salvação, a mínima experiência genuína de salvação dentro de você, Deus não está conseguindo ver seu pecado. Deus está vendo Jesus na frente do seu pecado. E Deus está à distância de um joelho dobrado, de uma oração honesta, de um pedido de perdão para Jesus. De não fazer com que o sacrifício de Jesus seja em vão. Toda vez que nós pecamos, nós falamos isso, né? Toda vez que nós pecamos, a gente leva Jesus de novo para a cruz, mas não literalmente, mas estamos sugerindo que o que ele fez é ineficiente, porque nós não estamos fazendo uso de tal sacrifício. Então, essa mensagem de hoje é uma mensagem de reaproximação. Daqueles que um dia estavam na casa do Pai, experimentaram coisas tremendas com Deus, oravam e sentiam Deus. Mas pelas pressões da vida, pelos desejos da carne, tropeçaram e gostaram do tropeço. Não sem aquela dor na consciência cristã, de santidade interna, dentro do seu espírito. Cada vez que cometia aquele erro, alguma coisa ali dentro ia. E a saudade de Jesus, da proximidade de Deus, foi aumentando porque você foi se distanciando de Deus, não Deus. Mas a cada pecado cometido, um passo para trás. E isso não tem a ver com uma religião, porque quanto mais eu me aproximo da religião, esse achismo de me saber santo, ou de me achar santo, pode nos pegar. Mas quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais pecador eu me vejo, mais necessitado do perdão de Jesus e do serviço de intercessão junto ao Pai. Eu preciso desse Cordeiro de Deus. Jesus não é uma religião. Esse convite hoje não é para você vir para a nossa igreja. Não. Jesus é uma pessoa. É uma pessoa que nos devolveu a conexão com o próprio Pai, com o próprio Criador. E o meu convite é você abraçar Jesus, que nos amou. Talvez você está se sentindo distante. David, mas eu sou cristão, salvo, estou aqui servindo na igreja, eu preguei ontem. Você pode estar distante. Lembra da parábola dos filhos pródigos? Um estava na casa do pai, um nem saiu, mas era pródigo, porque ele nunca se relacionou com Deus como pai. Com o pai como pai. Talvez você está dentro desse ambiente igreja e nunca experimentou
está na casa do seu Pai. E hoje é um dia de recomeço para aqueles que estavam longe, que estava perdido, mas foi encontrado. E eu não consigo ver vocês aqui, eu não estou conectado, mas eu queria fazer esse desafio para você. Se você puder, aí no seu lugar, aqui onde a gente está, tem um momento de fraqueza. Não importa se você já foi santo ontem, foi santo hoje, salvou a sua vida há 30 anos, 50, não importa. O que importa é que Ele está te chamando para mais perto. E nós aqui, como comunidade, estamos pregando o Evangelho do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que está te chamando para perto. Talvez a distância que Jesus está é de um joelho dobrado, de um choro de arrependimento, de um pedido de desculpas para Jesus. Faça isso e experimente de novo nova vida. E enquanto nós cantarmos novamente essa canção, você experimente proximidade com Jesus. Experimente respirar nesse lugar chamado Reino de Deus. Reino de Deus esse, criado por Deus, planejado por Deus, reconectado, todo ser criado pelo próprio Deus. Graça que não merecíamos. Amor obstinado. Favor imerecido. Cante conosco de novo essa canção e faça a sua oração. Perfeita graça.